O Peregrino, capítulo 9. Os companheiros continuaram a conversar sobre o que haviam visto no caminho, o que tornou agradável uma viagem que, sem dúvida, teria sido entediante. Estavam passando por uma região selvagem. Quando estavam quase deixando essa área, Fiel olhou casualmente para trás e viu se aproximando alguém que pensou reconhecer. — Ah, quem vem lá? Perguntou Fiel a irmão. Cristão olhou para trás e disse: — É meu bom amigo Evangelista. — Sim, e também meu! Exclamou Fiel. Foi ele quem me indicou o caminho até a porta estreita. Evangelista os alcançou e os saudou, dizendo: — Que a paz esteja convosco, amados, e também com os que vos auxiliam. — Bem-vindo, bem-vindo, meu bom Evangelista! Cumprimentou o cristão. A visão de seu rosto me traz à lembrança tua bondade e teu esforço pelo meu eterno bem. — 1000 vezes bem-vindo, falou Fiel por sua vez. Como nós, pobres peregrinos, desejamos tua companhia, meu gentil Evangelista. Como tendes passado desde a última vez que nos separamos? Indagou o Evangelista. O que encontrastes pelo caminho e como vos portastes? Então, Cristão e Fiel contaram tudo o que lhes acontecera ao longo do trajeto e de que modo e com quais dificuldades chegaram àquele local. Estou feliz, não porque passastes por provas, mas porque saístes vitoriosos e porque, apesar de muitas fraquezas, continuastes no caminho até agora, disse Evangelista. Estou feliz, e não só por vós, mas também por mim. Eu semeei e vós colhestes. E virá o dia em que tanto aquele que semeou como quem colheu exultarão juntos, pois quando se resiste, na estação certa se colhe. A coroa está diante de vós, e ela é incorruptível. Por isso, apressai-vos para obtê-la. Alguns partiram em busca dessa coroa, e depois de viajar muito, outro surge e lhes toma essa conquista. Protegei-a, portanto, vós que a obtivesseis. Não permiti que nenhum homem tome vossa coroa. Vós ainda não estáis fora do alcance do diabo, prosseguiu o Evangelista. Ainda não resististes até sangrar em vossa luta contra o pecado. Que o reino esteja sempre diante de vós e crede com firmeza nas coisas invisíveis. Não deixai que as coisas deste mundo se arraiguem em vós e, sobretudo, vigiai bem vosso coração e vossas paixões, pois são as coisas mais enganosas dentre todas. Que vossas faces sejam como uma pedra. Vós tendes ao vosso lado todo o poder do céu e da terra. Cristão agradeceu pela exortação, mas pediu a Evangelista que continuasse a lhes falar coisas que os ajudassem pelo resto do caminho, pois bem sabiam que ele era um profeta e que poderia predizer coisas que aconteceriam com eles, e lhes falar sobre como deveriam resistir a tais obstáculos. Fiel endossou o pedido de Cristão, e assim Evangelista lhes disse o seguinte: Meus filhos, vós ouvistes nas palavras da verdade dos evangelhos que deveis superar muitas atribulações para entrar no reino dos céus, e também que em cada cidade vínculos e aflições vos aguardam. Não espereis, portanto, que de um modo ou de outro não encontrem tais coisas em vossa peregrinação. Vós já testemunhastes essas verdades, e outras provações ainda virão, pois já estáis quase saindo desse território desolado, e logo chegareis a uma cidade, onde sereis duramente assolados por inimigos que não medirão esforços para matar a ambos. E deveis saber que um de vós, ou os dois, deverá selar vosso próprio testemunho com sangue. Mas tendes fé mesmo na morte, e o rei vos dará a coroa da vida. Aquele que lá morrer, continuou o Evangelista, mesmo sua morte não sendo natural e grande sendo a sua dor, ainda assim terá melhor quinhão que seu companheiro, não só porque chegará mais cedo à cidade celestial, mas porque escapará das muitas desgraças que o outro encontrará no restante de sua jornada. Porém, quando chegardes à cidade e o que eu aqui relatei houver acontecido, lembrai-vos de vosso amigo e procedei com coragem,
confiando o bem de vossa alma a Deus, vosso fiel Criador. Então vi em meu sonho que, ao saírem da região desolada, viram uma cidade diante deles, uma cidade chamada Vaidade. E na cidade havia uma feira que acontecia o ano todo, a Feira da Vaidade. Tinha esse nome porque a cidade onde acontecia era mais soberba que a vaidade, e também porque o que lá chega ou é vendido é vaidade. Conforme as palavras do sábio, tudo que vem é vaidade. Essa feira não é algo estabelecido recentemente, mas há muito tempo. Vou contar sobre sua origem. Há quase 5.000 anos, havia peregrinos viajando para a cidade celestial, como essas duas pessoas honestas. Mas lá também estavam Beelzebu, Apólion e a legião com seus companheiros. Percebendo que o caminho dos peregrinos passava por essa cidade, ali estabeleceram uma feira, onde seriam vendidos todos os tipos de vaidade e que deveria acontecer durante todo o ano. Por isso, nessa feira, todos os tipos de mercadoria estão à venda, como casas, terras, negócios, locais, honras, privilégios, títulos, países, reinos, paixões e prazeres de todos os tipos, como prostitutas, cafetinas, esposas, maridos, filhos, mestres, servos, vidas, sangue, corpos, alma, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e tudo mais. Além disso, nessa feira, encontram-se o tempo todo malabaristas vigaristas, jogos, tolos, símios, patifes e trapaceiros de todos os tipos. Ali também se encontram ladrões, assassinos, adúlteros, pessoas que quebram suas promessas, gente da pior espécie. E como nas outras feiras menos importantes, há diversas ruas e vielas com nomes apropriados, onde tais e tais coisas são vendidas. Assim, ali também encontras lugares, vielas, ruas, onde produtos específicos de outros países e reinos são comercializados. Há a rua britânica, a rua francesa, a italiana, a espanhola, a alemã, onde diversos tipos de vaidades são vendidos. Contudo, como nas outras feiras, há um produto que é o principal. Os artigos e mercadorias de Roma são muito promovidos nessa feira. Apenas nossa nação inglesa e algumas outras desenvolveram uma repulsa pela agitação. Ora, como eu disse, o caminho para a cidade celestial passa por essa cidade, onde acontece tal feira pomposa, e aquele que tiver que passar pela cidade, mas sem nela entrar, deve sair do mundo. O próprio príncipe dos príncipes passou por essa cidade em viagem a seu país e também num dia de feira. Sim, foi Beelzebu, se não me engano, o principal senhor dessa feira, que o convidou para comprar algumas das suas vaidades. Disse que faria dele o senhor da feira se apenas o reverenciasse em sua passagem pela cidade. Sim, como ele é uma pessoa de muita honra, Beelzebu levou-o de rua em rua e em pouco tempo mostrou-lhe todos os reinos do mundo, tentando seduzir o abençoado a ceder e comprar algumas das suas vaidades. Mas ele não queria saber de vaidades e deixou a cidade sem gastar um tostão nas tais mercadorias. Essa feira é, portanto, antiga, tradicional e muito importante. Conforme contei, os peregrinos precisavam passar por essa feira, e assim fizeram. Mas, ao entrar na feira, todas as pessoas que estavam lá e também na cidade reuniram-se num rebuliço ao redor deles. Isso aconteceu por diversos motivos. Primeiro, os peregrinos vestiam uma roupa diferente de qualquer outra vendida naquela feira. Por isso, toda a gente os observava. Alguns diziam que eram tolos, outros que eram desordeiros, outros ainda que eram estrangeiros. Segundo, porque do mesmo modo que repararam em suas vestimentas, também notaram sua língua, pois poucos entendiam o que falavam. Os peregrinos falavam naturalmente a língua de Canaã, enquanto os homens da feira falavam o idioma deste mundo. Assim, por conta disso, de uma ponta a outra da feira, uns soavam como bárbaros aos outros. Terceiro,
O que não agradou nem um pouco os mercadores foi o fato de que os peregrinos passavam muito rapidamente por seus produtos, sem nem ao menos olhar para eles. E se os mercadores os chamavam para comprar, eles tapavam os ouvidos e gritavam, virando os olhos para não ver a vaidade, olhando para cima, indicando que seu comércio estava no céu. Um deles, observando seus modos e roupas, perguntou-lhes em tom jocoso: "O que comprareis?" Mas eles o miraram com um olhar grave e responderam: "Compramos a verdade." Isso os levou a desprezar ainda mais os peregrinos. Alguns troçavam deles, outros os ridicularizavam, certas pessoas os censuravam e havia os que instigavam a multidão a espancá-los. Uma grande agitação acabou dominando a feira, levando a uma grande desordem. Assim, o mestre da feira foi chamado. Ele logo apareceu e encarregou alguns de seus amigos, nos quais tinha maior confiança, a levar aqueles homens que haviam praticamente interrompido a feira para serem inquiridos. Assim, perguntaram aos peregrinos de onde provinham, para onde iam e o que faziam ali com aquelas roupas incomuns. Eles responderam que eram peregrinos e estrangeiros neste mundo, que estavam indo a seu país, que era a Jerusalém Celestial, e que não haviam respondido aos homens da cidade ou aos mercadores, tentando continuar sua viagem, exceto quando alguém perguntara o que comprariam, e responderam que comprariam a verdade. Mas os juízes não acreditaram e os tomaram por desordeiros amalucados, ou algo assim, que desejavam causar confusão. Por isso, deram-lhes uma surra, besuntaram-nos com imundícies e os colocaram em uma jaula para servir de espetáculo a todas as pessoas da feira. Lá eles foram deixados durante algum tempo, objetos da diversão, malícia ou vingança dos passantes. E o mestre da feira ria de tudo que lhes sucedia, mas os peregrinos foram pacientes e não responderam às ofensas com ofensas, e sim, ao contrário, com bênçãos e palavras bondosas para os maus, com gentileza àqueles que os injuriavam. Por isso, alguns dos homens na feira, mais observadores e menos preconceituosos, começaram a reprovar os abusos infligidos aos peregrinos. Os outros, porém, zangaram-se e os agrediram, prendendo-os na jaula, julgando-os tão maus quanto os peregrinos, afirmando que eram associados e que deveriam sofrer os mesmos infortúnios. Estes replicaram que, pelo que viam, os peregrinos eram quietos, sóbrios e não faziam mal a ninguém. Na verdade, argumentaram, muitas das pessoas que negociavam na feira mereciam bem mais ser postas na jaula e até no pelourinho do que os peregrinos que estavam sendo maltratados. Assim, depois de os dois lados muito discutirem, ao mesmo tempo em que os dois peregrinos portavam-se com sabedoria e sobriedade, os oponentes partiram para a agressão, ferindo-se mutuamente. Então, uma vez mais os pobres peregrinos foram levados diante dos juízes e considerados culpados pela recente confusão que ocorrera na feira. Como punição, foram espancados sem piedade, colocados em ferros e exibidos em todos os locais da feira, como exemplo para aterrorizar os outros caso alguém voltasse a defendê-los, pois seriam punidos da mesma forma. Mas, cristão e fiel, comportaram-se com sabedoria e receberam a ignomínia e a humilhação infligidas com paciência e mansidão. E isso repercutiu de modo favorável a eles, conquistando a simpatia de muitas pessoas, embora não da maioria. Isso enfureceu ainda mais aqueles contrários aos peregrinos, de modo que decidiram matar os forasteiros. Fizeram ameaças, dizendo que eles não mereciam ser enjaulados, e sim mortos, por conta da confusão que haviam provocado e por iludir as pessoas da feira. Os peregrinos foram levados de volta à jaula até a ordem ser restabelecida. Lá ficaram, com os pés acorrentados ao tronco. Nessa situação, lembraram-se daquilo que ouviram de seu leal amigo evangelista e ficaram ainda mais firmes para enfrentar os sofrimentos pelos quais sabiam que passariam. Também consolaram um ao outro, recordando que aquele cujo quinhão fosse a dor
receberia a melhor parte. Por isso, em segredo, cada um deles desejou ser o escolhido, embora entregando-se com grande contentamento à decisão dele que governa todas as coisas. Dessa maneira, aceitaram a condição na qual se encontravam, até que a questão fosse resolvida. Assim, uma data conveniente foi marcada, quando os peregrinos seriam levados a julgamento para serem condenados. Quando chegou o dia, foram levados a seus inimigos e acusados. O nome do juiz era Lord Odioben. A acusação era a mesma para os dois, embora variasse na forma. O conteúdo da acusação era o seguinte: que eles eram inimigos subversivos do seu comércio, que fizeram e dividiram a cidade, arrebanhando um partido em apoio às suas perigosas opiniões, desprezando a lei do príncipe. Então, Fiel começou a responder. Afirmou que se colocara contra os que haviam se colocado contra ele, que é o mais elevado entre os elevados. E, continuou Fiel, quanto à desordem não provoquei nenhuma, pois sou homem de paz. As pessoas que simpatizaram conosco foram conquistadas ao ver nossa verdade e inocência, e apenas escolheram ir do mal para o melhor. E a respeito do rei sobre o qual falas, pois ele é Belzebu, o inimigo do nosso Senhor, eu o desafio juntamente com todos os seus anjos. Então, proclamou-se que aquele que tivesse algo a dizer ao Senhor Rei contra o prisioneiro deveria apresentar-se e dar seu testemunho. Desta forma, 3 testemunhas se apresentaram para prestar depoimento: inveja, superstição e bajulação. Perguntaram se as testemunhas conheciam o prisioneiro e o que tinham a dizer ao Senhor seu rei contra ele. Inveja aproximou-se do juiz e declarou: Meu lorde, conheço esse homem há muito tempo e atesto sobre juramento perante esta honrada bancada que ele é... Espera! Interrompeu o juiz. Tomem seu juramento. E Inveja jurou. Em seguida continuou: Lorde, esse homem, não obstante tem um nome convincente, é uma das pessoas mais vis do nosso país. Ele não considera nem o príncipe, nem o povo, lei ou costume, e faz tudo o que pode para influenciar a todos com seus conceitos desleais, aos quais chama de princípios de fé e de santidade. E em particular eu o ouvi certa vez afirmar que o cristianismo e os costumes da nossa cidade da vaidade são diametralmente opostos e não podem ser reconciliados. Com isso, meu lorde, ele não só condena nossos louváveis feitos, mas a nós mesmos que o realizamos. Tens algo mais a declarar? Inquiriu o juiz. Lorde, eu poderia falar muito mais, não quero, porém, enfadar o júri. Contudo, se for necessário, quando os outros cavalheiros tiverem dado seu depoimento, caso faltem argumentos para condená-lo, darei mais testemunhos contra ele. Assim, ela recebeu ordem de ficar à disposição da corte, e Superstição foi chamada. Disseram-lhe para olhar o prisioneiro e lhes perguntaram o que tinha a dizer ao senhor seu rei contra o réu. Desta forma, Superstição prestou juramento e começou seu testemunho. Lorde, não conheço muito esse homem, tampouco desejo conhecê-lo mais. No entanto, sei que ele é uma pessoa muito pestilenta, por conta de uma conversa que travei outro dia com ele nessa cidade. Naquela ocasião, ouvi-o dizer que nossa religião não é nada, e que por meio dela um fiel não consegue de modo algum agradar a Deus. Tais palavras, como o meritíssimo bem sabe, implicam que louvamos em vão, que continuamos a pecar e por fim que seremos condenados. E isso é tudo o que tenho a dizer. Em seguida, Bajulação jurou e recebeu ordem de dizer, em nome do Senhor seu rei, o que sabia de incriminador sobre o réu. Meu lorde e cavaleiros presentes, eu conheço esse homem há muito tempo e o ouvi falar sobre coisas que não deveriam ser ditas, uma vez que ele insultou nosso nobre príncipe Belzebu e referiu-se com desprezo a seus honoráveis amigos, Lorde Velhaco, Lorde Deleite Carnal, Lorde Luxuoso, Lorde Desejo por Vanglória, meu velho Lorde Lubricidade, Sir Ganancioso e todo o resto da nossa nobreza. E ele disse, além do mais, que se fosse possível todos os homens acatarem seu conselho, nenhum desses nobres permaneceria na cidade. Ademais, não teme ofender o senhor meu lorde que foi nomeado para julgá-lo, chamando-o de canalha ímpio
e de muitos outros termos ignóbeis semelhantes, com os quais qualificou a maioria das pessoas de nossa cidade. Bajulação concluiu sua história, e o juiz dirigiu-se ao réu dizendo: ouviu, vagabundo, herege e traidor, os testemunhos dessas pessoas honestas contra ti? Posso dizer algumas poucas palavras em minha defesa? Pediu o fiel. Gentalha, gentalha, não mereces viver, mas sim ser executado aqui mesmo, imediatamente, replicou o juiz. Contudo, para que todos possam testemunhar nossa bondade para contigo, ouçamos o que esse vil vagabundo tem a dizer. Respondo então às afirmações da senhora Inveja, começou o fiel. Eu nunca disse nada além disso, que quaisquer regras, leis ou costumes, ou povos que são contrários à palavra de Deus, opõem-se diametralmente ao cristianismo. Se eu estiver enganado quanto a isso, convencei-me do erro, e eu prontamente me retratarei. Com relação ao testemunho da senhora Superstição e sua acusação contra mim, prosseguiu o fiel, respondo apenas isto, que no louvor a Deus faz-se necessária a divina fé. No entanto, não pode haver divina fé sem uma revelação divina da vontade de Deus. Por isso, o que for incluído no louvor a Deus e que estiver em desacordo com a revelação divina, não pode ser realizado sem fé humana. Fé esta que de nada valerá para a vida eterna. Quanto ao que a senhora Bajulação disse, finalizou o réu, eu falei, sem usar os termos ofensivos que ela disse que empreguei, que o príncipe deste lugar, com todo o tumulto e os cavaleiros que o cercam, ficaria melhor no inferno que nesta cidade e nesse país. E assim, que o Senhor tenha piedade de mim. Em seguida, o juiz convocou o júri, cujos membros haviam permanecido de lado o tempo todo, ouvindo e observando. Cavalheiros do júri, disse o magistrado, ouvistes esse homem que provocou tanta comoção na cidade. Também ouvistes o testemunho dessas valorosas pessoas contra o réu. Escutastes igualmente sua resposta e confissão. Cabe a vós enforcá-lo ou salvá-lo. Não obstante, penso ser necessário instruí-los sobre nossa lei. Há uma lei promulgada nos dias do grande faraó, servo de nosso príncipe, continuou o juiz, a qual determina que, caso o número daqueles contrários à religião se multiplique demais, os homens desse grupo devem ser lançados no rio. Há, no mesmo modo, uma lei decretada nos dias de Nabucodonosor, o Grande, outro servo de nosso príncipe, a qual reza que aquele que não se prostrar e adorar sua imagem de ouro deve ser jogado em uma fornalha ardente. Nos tempos de Dario, foi similarmente expedida uma lei a qual ordenava que aquele que invocasse qualquer deus que não ele, deveria ser atirado à cova dos leões. Ora, este rebelde violou a substância dessas leis, e não apenas em pensamento, o que não deve ser tolerado, mas também em palavra e ato, o que é, portanto, inadmissível. Com relação ao faraó, afirmou finalmente o juiz, sua lei foi promulgada com base em uma suposição para evitar o mal, e não há ainda crime aparente. No entanto, há crime aparente quanto à segunda e à terceira leis. Ele depôs contra a religião, e por essa traição, a qual confessou, merece a morte. Então, saíram os jurados, cujos nomes eram cego, maldade, malicioso, lascívia, libertino, imprudência, pretensioso, malevolência, mentiroso, crueldade, ódio à luz e implacável. Cada um declarou aos colegas seu veredito contra o réu, e em seguida concluíram, por unanimidade, que era culpado, e comunicaram isso ao juiz. Primeiro entre todos, Cego, o presidente do júri, afirmou: vejo claramente que esse homem é um herege. Depois Maldade disse: eliminem esse homem da face da terra. Odeio sua aparência, admitiu Malicioso. Eu não o toleraria, anunciou Lascívia. Tampouco eu, concordou Libertino, pois ele sempre condenaria meus modos. Enforquem-no, enforquem-no, exigiu Malevolência. Um pobre infeliz, opinou Imprudência. Meu coração se rebela contra ele, disse Pretensioso. É um velhaco, criticou Mentiroso. A força é pouca para ele,
declarou crueldade. Vamos despachá-lo para longe do nosso caminho, proclamou ódio à luz. Mesmo que o mundo todo me fosse oferecido como recompensa, eu não poderia perdoá-lo, disse implacável. Vamos condená-lo à morte! E assim fizeram. Deste modo, ele foi condenado a ser levado do local onde estava até o lugar de onde provinha, e lá ser levado à mais cruel das mortes que se pudesse imaginar. E tudo foi feito de acordo com a lei. Primeiro, ele foi açoitado, em seguida esmurrado, depois lancetaram sua carne com facas, após apedrejaram-no e o perfuraram com espadas. Por fim, queimaram-no na estaca até seu corpo se transformar em cinzas. E assim, Fiel encontrou seu fim. Vi então que atrás da multidão havia uma carruagem puxada por 2 cavalos, esperando por Fiel. Ele foi levado a ela, logo que seus adversários o despacharam, e o veículo o conduziu através das nuvens, ao som das trombetas, direto ao portão celestial. A Cristão, porém, foi concedido um adiamento temporário, e ele foi levado de volta à prisão, e lá permaneceu. No entanto, aquele que domina todas as coisas, tomando o poder do ódio dos oponentes em suas mãos, forjou-o de tal modo que Cristão escapou e seguiu seu próprio caminho. E enquanto ia, cantava: Bem, Fiel, demonstraste tua grande fé ao Senhor, e por isso te recebeu Jafé. Enquanto os infiéis, com seu deleite vão, gemem sobre o inferno da própria degradação. Canta, Fiel, canta porque teu nome sobrevive, pois embora te tenham assassinado, tu ainda vives.